Então, a ideia dessa live, até para apresentar para vocês, seria o pós-Black Friday, né? Então, a gente acredita que muitos daqui participaram da Black Friday, uma época de bastante sucesso ali de vendas no e-commerce, mas, na verdade, onde gera o lucro mesmo tá após a Black Friday. Não, por quê? Black Friday normalmente é sinônimo de desconto. Então, a gente sabe que normalmente a gente vende com margens mais baratas para atrair clientes, fazer ali uma venda, um volume de venda maior, mas normalmente a margem fica menor. Então, existe um ponto cego onde a maioria, né, a maior parte dos e-commerce se perde, que é a gente entra de volta no operacional sem entender o que realmente aconteceu durante o maior pico do ano. A ansiedade, né, leva para a execução imediata, mas o único caminho inteligente é parar, olhar para dentro e entender os números com frieza. Esse é o momento que diferencia quem cresce e quem repete, ou seja, quem repete um ano mediano, vamos dizer assim. Então, se a gente quer crescer mais do que a gente cresceu no ano anterior, ou até mesmo fazer números realmente diferentes, a gente precisa entender esses números para realmente ir para a LTV. Então, pós-Black Friday não é sobre volume, ROAS ou quantas vendas eu fiz. O pós-Black Friday é sobre margem, qualidade do cliente e a clareza operacional. Tem um diagnóstico, né? Qualquer plano para 2026 vira chute. E esse chute pode até custar muito caro. Tá? Então, vamos começar aqui. A ideia é o seguinte, todo e-commerce surfa a Black Friday, né? Muitos aqui, até mesmo clientes da Turbo, tiveram uma Black Friday de muito sucesso, analisando ali somente uma métrica de faturamento, e poucos sabem o que a gente faz depois. Então, normalmente em novembro, né, até mesmo outubro, é uma euforia, a gente fazendo um monte de criativa, a gente fazendo estoque, embalando pedido quando vende muito. Dezembro é a execução, de fato, e janeiro separa de novo quem cresce e de quem repete a mesma métrica do ano anterior. Então, começando aqui, o pós-Black Friday, eu botei aqui, 90% das marcas se perdem, né? Voltam à rotina sem uma análise profunda, não entendem por que as margens caíram e não está sobrando dinheiro no caixa, principalmente porque na Black Friday a gente está dando desconto, a gente dá prazo de parcelamento, a gente dá frete grátis, e aí quando você vai ver, em janeiro a gente está sem caixa. Então, o Planejo 2026 tem uma várias histórias. Cara, o que eu vou fazer com o que aconteceu em 2025 com meus dados, com os meus clientes, com as minhas métricas, e não identificam as campanhas, criativos, cupons, influenciadores que realmente trabalharam e geraram esse resultado. Não filtram também os clientes com maior potencial de retenção. Você está num momento muito bom de pegar esses clientes que você conseguiu adquirir pela Black Friday, seja por um desconto muito, muito bom, ou até mesmo pelo um volume de investimento maior que você fez, e a gente precisa agora, de fato, reter esses clientes para ter um lucro saudável para o seu e-commerce. Então, o que você vai aprender nesses 45, 60 minutos aqui com a gente? Organizar o seu pós-Black Friday com uma visão estratégica, sabendo analisar, ler seus dados com clareza, as métricas, DRE e comportamento dos seus clientes, identificar os seus clientes com maior valor e como a gente pode fazer isso, montar um plano prático de retenção e maximização de LTV, e também criar metas realistas de 2026 com base, de fato, no que aconteceu em 2025. Então, a gente tem aqui performance mais inteligência igual de inteligência de dados igual decisão com impacto real. De nada adianta a gente tentar trazer uma realidade que é de uma outra marca ou até mesmo de um outro segmento para dentro do seu e-commerce, sendo que você tem todos os seus dados que você poderia utilizar para, de fato, fazer uma decisão que tenha um impacto real aí dentro do seu e-commerce. Então, quando a gente fala em decisões inteligentes, vem depois de entender o que realmente os números tentam te avisar. Então, a Praxis, por que a gente trouxe a Praxis? A gente utiliza aqui para os nossos clientes também. Ela consegue agregar tudo isso em uma plataforma super robusta, e o Eduardo depois vai mostrar para vocês um pouquinho dessa plataforma. Então, ela lê comportamentos, clusters de clientes, RFM, atribuições e profundidade também de dados. Então, a gente consegue analisar muitas coisas. Eu vou deixar essa parte um pouquinho mais para frente da apresentação. E aí depois a Turbo, ela lê esses dados da performance e executa de fato ali um plano de ação para a gente não só repetir, mas sim ter um crescimento, tá? E aqui a gente está tentando juntar tudo isso, dados da Praxis com a performance e a operação da Turbo. Então, como que vai funcionar? A gente vai falar um pouquinho aqui, eu vou falar sobre análise de performance, curva ABC de produtos, margem, DRE de tráfego e performance como um todo, metas por métrica, visão prática, né, do que a gente pode fazer pós-Black Friday, e o Eduardo vai mostrar por dentro um pouco mais da plataforma para mostrar como que você pode executar isso com uma plataforma nível A de mercado, tá bom? Então a gente vai ver ali
várias funcionalidades da plataforma e como você pode usar isso ao seu favor para realmente ter um sucesso no ano de 2026. Então, começando pelo básico, né, olhar para dentro. Então, de novo, o Black Friday não é só sobre as quantas vendas eu fiz, é sobre o que realmente aconteceu. Então, sem diagnóstico, planejamento vira apenas um chute. Se você vai no médico e está ali, com uma dor no coração, só que você não faz o diagnóstico, você pode ter um problema na válvula ou até mesmo uma outra coisa. Então, você precisa fazer o diagnóstico para atacar de fato o problema e conseguir ter um sucesso ali. Então, se você não sabe o que te deu lucro na Black Friday, não tem como crescer em 2026. Na verdade, até tem, talvez sem margem, tá? Então, um dos erros, número 1 do e-commerce pós-Black Friday é voltar de forma operacional sem revisar o que realmente funcionou e o que drenou sua margem, tá? Então, campanhas, a gente não avalia só pelo ROAS, então isso é uma coisa que acontece bastante, que eu vejo, tá? Então, existem, só para dar um contexto, né? Existem campanhas que são aquelas campanhas que puxam clientes para dentro e campanhas que fazem, de fato, a venda. Então, às vezes, uma campanha ali vai ter um ROAS de 40 e uma campanha vai ter com um ROAS de 2. Você fala, opa, essa campanha aqui com ROAS de 40 é a melhor. Opa, vamos analisar quem trouxe mais first click, né, o primeiro clique. Quem trouxe mais venda no final. Quem trouxe clientes que têm um maior poder aquisitivo. Porque não adianta nada você olhar ali quem teve mais compras, sendo que essas compras elas não têm de fato, uma margem, né? Ela tem só, basicamente, um faturamento, só que de um produto que você deu, sei lá, 60% de desconto. Óbvio que provavelmente vai sair esse produto, mas no final do dia, eles só compraram porque tem um desconto muito grande. Será mesmo que essa é a melhor forma de você continuar adquirindo clientes? Então, a influenciador não é só pelo hype, né? Eu acho que isso já está desmistificado. A gente vê muitas empresas que a gente atende já sabem que influenciador não é a quantidade de likes ou até mesmo de seguidores, enfim, é por receita que ele traz, a atribuição dessa receita. E estoque, logística e imagens ignoradas. Poxa, você prestou atenção, como que foi seus SLA de envio do seu produto, de até mesmo não só de envio entre o seu estoque e a transportadora, mas a transportadora até seu cliente final? Isso é uma coisa que pode até mesmo tirar um cliente de voltar a comprar com você. Se você foi ver vamos supor que está no fulfillment, né? Se o fulfillment demorou 5 dias para embalar esse pedido, aí você usou uma transportadora que você economizou R$1 com ela, só que demorou 5 dias a mais para entregar, normalmente esse cliente vai ficar até um pouco chateado e pode achar que isso é o normal da sua empresa, o que não é, tá? E clientes novos tratados como clientes antigos, ou seja, um cliente novo, você tem muita oportunidade de oferecer cross-sell e upsell para ele. Então, você tem que ter uma comunicação diferente, de fato, para esse cliente que você adquiriu na Black Friday, até porque ele provavelmente pode ter vindo ali por uma coisa de desconto, e não só pelo seu produto em si. Você comprou porque você fez uma oferta muito irresistível. Mas será mesmo que você conseguiu mostrar o valor do seu produto, mostrar a cultura da sua marca, o valor da sua marca para esse cliente? Então, como que a gente consegue fazer isso para ele continuar sendo um cliente fiel dentro do seu e-commerce, beleza? Então, o que você deve analisar e na ordem certa, né? Então, eu botei curva A, na verdade é curva ABC, de produtos e de clientes, o histórico de ações de marketing. Então, poxa, vamos fazer um debriefing das ações, ou seja, quando que eu dei frete grátis, o que aconteceu? Quando eu dei desconto, o que aconteceu? Quando eu dei frete express grátis, o que aconteceu? Então, vamos analisar esses históricos e ver o que realmente surgiu efeito, deu efeito, não só em volume de vendas, mas também de bons clientes entrantes, influenciadores, cupons e campanhas. Então, vamos analisar cada influenciador, vamos analisar também cada cupom que foi utilizado, e também quais campanhas que foram feitas, não só, de novo, pelo ROAS, mas sim pela atribuição, e a gente vai falar um pouquinho mais depois sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre DRE Performance aqui. A maioria das pessoas aqui são engenheiros, contadores, administradores, então a gente bate muito números, e números normalmente não existe muita mentira, não tem como fugir deles, e a gente vai abrir para vocês aqui um pouquinho sobre o que a gente utiliza aqui nessa parte de DRE Performance, para vocês entenderem o que a gente analisa no final do dia. A gente não está olhando só a top line, ou seja, a primeira linha, a gente também está olhando a bottom line, que normalmente é o lucro, tá? Ou a margem de contribuição até onde a gente tem acesso ali aos dados, tá? Então, métricas críticas do funil.
poxa, sua taxa de visualização está boa, às vezes você está numa plataforma que você quis economizar, porque você não quis ir para uma Shopify da vida, que é uma plataforma top de mercado, você foi para uma plataforma X, não quero falar nomes aqui, e aí você vai ver que a sua taxa de visualização está de 50%, ou seja, das pessoas que clicam no seu anúncio, apenas 50% caem no seu e-commerce. Normalmente tem a ver com taxa de carregamento, sua plataforma ela pode não suportar o tamanho, né, de volume de acessos simultâneos na Black Friday, então acaba que você pode ter perdido não só muitos acessos, mas também frustrando potenciais clientes dentro do seu e-commerce. Gargalos operacionais. Então, como eu falei antes, a parte do fulfillment. A gente viu que tinha muito fulfillment atrasando bastante a entrega. Será que não faz sentido você ligar para ele e falar assim, olha, eu estou planejando vender tantas unidades desse produto. Faz o seguinte, já embala esses, sei lá, 100 pedidos desse único produto que eu sei que eu vou vender muito. Vamos botar aqui um caso do nosso cliente Good Day. Hoje, a gente sabe que eles vão vender inúmeras quantidades de Good Days de maçã verde. Será que não faz sentido a gente já botar 100 Good Days pré-embaladas e depois só colar o ticket de envio para agilizar isso no fulfillment? Então, trabalhem com parceiros que estão abraçando a sua causa, e eu posso citar alguns aqui, caso vocês queiram, para você conseguir atuar junto e não ter esses gargalos operacionais. Ou até mesmo, será que eu tenho saldo no meu cartão de crédito para conseguir investir isso, ou vou ter que gerar um boleto e botar investimento para não pausar essa campanha? Então, são coisas como essa que a gente tem que pensar e normalmente a gente não analisa ali friamente quando a gente está dentro da operação, muito ali eufórico com os afazeres, acaba esquecendo essas coisas que, por menor que sejam, pode surgir um efeito muito ruim ou bom, de acordo com o que você faça. E aí, vamos traçar metas realistas agora, não só do faturamento, mas também métricas secundárias, porque para alcançar o faturamento, nada mais é que uma conta de padeiro, vamos dizer assim, né? A gente tem ali qual é o CPM, qual é o CTR, qual é o CPC, qual é a minha taxa de conversão, qual é o meu ticket médio, aí sim eu chego no meu faturamento. Então, não só vamos olhar para o faturamento como uma meta, mas vamos destrinchar isso em KPIs para a gente conseguir analisar isso dia a dia, se a gente está conseguindo alcançar aqueles números que a gente sabe que, se a gente alcançar aqueles números das métricas secundárias, a gente vai alcançar aquele número da métrica principal. Isso também eu vou te mostrar dentro de uma planilha de DRE Performance, tá bom? Então, começando aqui um pouquinho, e a maior parte das empresas faz isso ao contrário, né? E se perde. O que eu quis dizer com isso, né? Às vezes a gente vai olhando coisas de, poxa, eu vou botar só um faturamento e aí acabou. Cara, se você tem que olhar o faturamento, na verdade você tem que olhar seu estoque. Você tem estoque suficiente para alcançar esse faturamento? Eu tenho preparado no fulfillment para conseguir enviar esse tanto de pedido? Eu tenho crédito suficiente dentro do meu cartão ou da minha plataforma de anúncios para conseguir investir o que eu gostaria de investir dentro da Black Friday? Ou até mesmo dentro desse período de metas? Então, isso que a gente vai analisar um pouquinho, tá bom? Falando um pouquinho de curva ABC, né? Aqui está a curva A, mas a curva ABC de produtos. Às vezes vai ficar muito chovendo molhado. A gente está aqui com diversas pessoas de diferentes níveis de conhecimento, mas vou dar uma passada rápida, né? Para quem não sabe, a curva ABC, basicamente a gente divide isso em 3 grandes quadrantes. A gente vai falar ali quais são os produtos de curva A, ou seja, 20% dos produtos que normalmente representam 80% do seu faturamento, a curva B, 30%, e aí depois a curva C, o restante dos produtos, né? Então, majoritariamente, a maioria dos e-commerce tem uma curva ABC muito bem definida. A gente sabe que, poxa, dentro eu não vou querer citar nomes, senão vou ter que falar números, etc., mas dentro de uma empresa X, a gente sabe que 20% daqueles produtos vão representar grande parte do faturamento, são os produtos campeões. E até mesmo, eu gostaria de analisar o seguinte: será que teve algum produto que às vezes eu não estava, dentre aspas, botando tanta fé, vendeu bastante, não faz sentido eu colocar ele como always on, ou seja, sempre ativo, eu fazer mais edições desse produto? Eu vejo muita gente trabalhando com coleções ou até mesmo drops e essas coisas, e às vezes vale muito a pena você conseguir botar isso para uma esteira contínua, um produto always on. Então, eu queria falar sobre isso aqui no Curva A, na ABC. Então, como eu falei, seus produtos contam a verdade, né, que suas campanhas às vezes não mostram, né? Então, primeiro que as campanhas, elas também utilizam dados como pagamento por boleto, geração de boleto, geração de Pix, e às vezes a gente sabe que esses
boletos e Pix não são pagos. Então, a gente tem que olhar de fato ali para dentro dos pedidos, dentro dos produtos. E a pergunta real é, quais produtos escalaram e quais sugaram margem? Por quê? Nada adianta eu ter 1 milhão de faturamento, sendo que eu tenho 1 milhão de CMV. Não vai fechar a conta, porque eu tenho que pagar o meu OPEX, que é custo fixo, meu investimento em anúncio, por aí vai. Então, a gente tem que analisar qual produto que eu consegui ter um faturamento, mas também consegui ter margem. Não só porque eu dei um desconto gigantesco, mas porque ele é um bom produto, as pessoas conseguiram enxergar preço com valor. Na verdade, o valor está maior do que o preço. E a Black costuma dar falsos positivos, né? Então, produto bomba com margem mínima, é o que eu estava falando. Pô, se eu ver aqui vou pensar aqui, um AirPods aqui, com 80% de desconto, é óbvio que eu vou comprar. Só que, será mesmo que é isso aqui que eu quero fazer? Ter só pegar 20% do faturamento? Ou será que é melhor, talvez, eu vender um iPhone com 15% de desconto, que eu tenho uma margem muito maior? Então, não olhe só para o faturamento. Faça o cálculo de margem de contribuição. Margem de contribuição básica para vocês, tá, galera? Vou mostrar mais para frente na DRE. A gente tem aqui, a gente tem aqui a questão de valor do... Desculpa, um segundo. A gente tem aqui a receita, né? A gente tem ali o taxa de gateway checkout, de plataformas, eu tenho o imposto sobre receita e tenho o meu CMV e o valor do frete, que é a gente chama aqui Cost of Delivery. Então, ou seja, do valor que eu tenho de receita, quanto que eu tive de custo para entregar esse produto. Isso vai entrar as taxas, o frete, o custo do produto e meu imposto. A partir disso, eu vou ter a minha margem de contribuição. E é a partir disso que eu vou começar a me pagar o OPEX, né? Que são meus custos fixos, beleza? Então, vamos passar aqui para não demorar muito. Então, pergunte para o público, quem drenou o seu caixa? O que seria isso? Quem realmente... qual produto que você teve que dar um desconto gigantesco e até mesmo você teve que perder dinheiro para desovar ele? Ou seu produto mais vendido foi também o mais lucrativo? Deveria ser. Esse é o objetivo. O produto que mais gera receita, você deveria ter a maior margem nesse produto, maior lucratividade, maior margem de contribuição. Porque nada adianta, igual eu falei, vender R$1 milhão se você tem R$1 milhão de custo de entrega desse produto. E qual SKU explodiu e deveria ter uma recorrência, deveria estar always on. Às vezes você fez uma edição limitada e você pode... Acaba que eu tenho TDAH, estou vendo aqui, Eduardo, pode mandar as perguntas, Eduardo e galera, e aí depois eu vou perguntando, vai ter um momento para descontração, para a gente bater um papo de verdade aqui, e aí a gente vai respondendo, tá? E eu vou pedir desculpa aqui até de antemão, eu estou bem gripado, de vez em quando eu vou ter que dar uma pausada aqui no meu microfone, dar uma tossida, porque realmente difícil aqui para mim, beleza? Mas, voltando à questão do que eu estava falando sobre margem de contribuição, nada adianta ter R$1 milhão de receita e R$1 milhão de custo. Então, a gente tem que tentar fazer com que o seu produto de maior venda seja um produto que gera maior lucratividade. E essa questão do Always On que eu estava falando, é que eu vejo muita gente que faz um produto de edição limitada, vende muito, e, poxa, você poderia trazer esse produto para mais vezes durante o ano. Então, não precisa ser sempre. Então, vou dar um exemplo aqui da Good Day, sem citar números, eles estão fazendo aqui um sabor especial de Natal. Poxa, se vender muito, será que não faz sentido fazer drops futuramente exclusivos, ou até mesmo para um público seleto? Então, às vezes, as pessoas esquecem e falam assim, não, eu gostaria de ser muito exclusivo e ser isso só uma vez. Cara, me desculpa, mas você às vezes não é Supreme, você não é a High para fazer isso. Então, volte para olhar para os seus produtos e ver o que você já vendeu no passado, que vendia bastante, que você pode tentar voltar um drop novo no ano de 2026. Então, 5% dos seus clientes garantiram a Black. Quem são eles? Por que eu estou falando isso? Vão ter 5% desses clientes que vai ter um faturamento muito alto, que vai fazer um carrinho de compras animal, ou vai estar olhando para os produtos que realmente fazem sentido para você vender. Então, o que a gente tenta fazer aqui? Vamos olhar os clusters. O cluster nada mais é do que você dividir sua lista de clientes em blocos e analisar as métricas desse bloco. Então, dentro da Praxis também, você consegue fazer isso de forma muito fácil, analisando a matriz RFM, vendo ali quem são os clusters campeões, quem são os clusters adormecidos, quem são os clusters que
não vale a pena recuperar, que são aqueles caras que só querem realmente desconto gigantescos e não compram frequentemente, tá? Margem líquida por cluster, então, será mesmo que os clusters campeões são os que deram mais margem, ou às vezes tem algum outro cluster que você não está olhando que poderiam ser ativados novamente, né? A frequência de compra pré e pós Black Friday, então a gente quer entender também, poxa, quem é que compra frequentemente, não só depois da Black Friday, mas até antes. Você consegue analisar esse dado antes e fazer com que eles façam mais compras. E analisar também clientes novos e recorrentes. Muitas das vezes a gente vê que a Black Friday ela é um bom chamariz para trazer novos clientes, mas nada adianta trazer esse novo cliente apenas no momento de desconto. A gente precisa depois monetizar esse cliente e a gente vai mostrar algumas estratégias para você fazer isso. Quem comprou para aproveitar desconto que tem potencial de repetição, exatamente o que eu estou falando. Tem muito cliente, não tem nada de errado com isso, eu posso ser um desses também, em algumas marcas, que eu vou ali comprar porque está muito, muito barato. Mas tem pessoas que vão comprar ali porque também gostam da marca e se apaixonaram pelo produto. Então, volto pelo princípio que o seu produto é bom, ele tem uma qualidade, né, de preço e valor bem ajustados, e você conseguiu trazer esse cliente para dentro de casa, tá? Então, se você trata todo o seu cliente igual, você mata seu LTV. E aí, isso é um aprendizado que a gente teve quando a gente foi crescendo com marcas que a gente tinha um volume de dados maior, que é o seguinte, eu não posso fazer a mesma promoção para todos os clientes. Eu tenho que diferenciar eles. Por isso que existe, vamos dizer assim, dentro de uma Tanda Vida, dar um exemplo aqui, eu acho que todo mundo vai conhecer, as categorias. Você vai ter lá o normal, você vai ter ali o Gold, você vai ter o Black, você vai ter o Super Premium, que você tem que separar. E aí, para esses clusters, você tem que dar diferenciais competitivos para ele. Então, até um case que a gente fala, eu estou falando bastante da Good Day, que aí já fica de exemplo para várias coisas que a gente fez, que é o seguinte, a gente fez réguas para que quando as pessoas, aqueles clientes passavam de certo número de volume de vendas, né, de compras, a gente colocava ele em uma lista diferente, uma lista VIP, e aí dá descontos exclusivos. E até mesmo para esses clientes maiores, vamos dizer assim, mais recorrentes, a gente dava outras premiações que até mesmo que é quase intangível de valor. Poxa, um almoço com a Manu City, visitar a Norte. Então, são coisas que a gente vai olhando não só somente para desconto, mas também para engajar esse cliente dentro do seu ecossistema. Tá? Então, a gente precisa dividir esses clientes nesses clusters. Então, quem realmente colocou, né, dinheiro no seu caixa. Então, a gente tem que ter ali o ranking por vendas e número de vendas, mas também ranking por margem e ranking por CAC efetivo. Essa parte de baixo, ranking por CAC efetivo, é um pouco mais difícil de fazer. Eu vou explicar o porquê. A gente tem um slide só para falar sobre isso. Mas se você conseguir chegar nesse nível de granularidade de dados, você vai ter uma informação valiosíssima. E a gente precisa conseguir chegar nisso. Não são todos que a gente vai conseguir, até mesmo porque eu vou explicar lá na frente do iOS 14, mas em breve novidades aqui nessa apresentação para vocês. Então, o efeito oculto dos cupons na sua margem, né? Então, qual o ponto que eu queria trazer aqui para vocês? Cupom com muito uso. É igual o cupom vencedor? Nem sempre. Por que eu falo isso? Às vezes você está utilizando um cupom dentro de um anúncio. E esse anúncio você gastou dinheiro. E às vezes um outro cupom está sendo só para um influenciador que você não gastou nada. E aí, qual é a melhor? Poxa, aí tem que ser analisado. Qual deu o maior ROI? Olhar cupom por ticket médio, margem e recorrência. Então, qual cupom trouxe um maior ticket médio, né? Maior AOV de vendas? Qual o volume que deu o maior margem? Qual cupom que deu maior recorrência, maior número de compras? Então, identificar também os clientes ao contrário, né? Vamos dizer assim, os piores clientes. Qual cupom que foi utilizado que tem a pior base de clientes? Então, a gente também consegue analisar isso, tá? Então, desculpa, errei aqui. Então, a Black Friday premia quem olha o funil inteiro, não um clique barato. Eu não estou olhando aqui apenas o criativo que teve o menor CPC, o custo por clique, ou a campanha que teve o menor CPS, né, custo por sessão. A gente precisa analisar outras métricas para falar de fato se aquilo é bom ou ruim. Então, um exemplo assim totalmente diferente do que a gente está olhando aqui, poxa, são doenças. Às vezes você vai ver umas bolinhas no seu corpo e você vai achar que a catapora. Só que se você olhar só esse espectro de
poxa, bolinhas na sua pele, você vai falar, pô, catapora, mas vamos analisar mais coisa? Vamos analisar ali o número de plaquetas, vamos analisar a questão da insolação, enfim, tudo mais. Você vai ver que pode ter outras vertentes que você pode ir. Então, a ideia aqui, você não analisa apenas uma métrica. Você tem algumas métricas, sim, que você analisa sempre, mas você também consegue estratificar elas para entender se aquilo de fato é bom, tá? Então, só olhar ruas te deixa cego, né? Então, campanha A, ruas de 4 com margem de 3 e campanha B com ruas 2,5 com margem de 28. Volume, né? Vende, né? Ou seja, você cria poxa, vendi 1 milhão da Black Friday. Só que, poxa, eu prefiro muito mais ter um volume de vendas menor com uma margem maior do que o contrário. Por que isso, galera? Às vezes a gente não para pensar no que se vê e o que não se vê, né? Então, o que acontece? Existem coisas que são muito óbvias. Você vai ver ali e vai falar, pô, 1 milhão de faturamento. Só que tem coisas que você não vê. Poxa, se você tem 1 milhão de faturamento, você teve que ter 1 milhão de estoque de produtos. Você teve que financiar esse cliente no seu fluxo de pagamento, seja financiando ele, você mesmo financiando, né, vamos dizer assim, você não passando a taxa para o cliente, ou você fazendo o adiantamento disso junto ao seu gateway de pagamento. E isso causa vamos botar assim, um furo de caixa, você fica estrangulado. Então, às vezes é melhor você não vender tanto, mas vender com uma margem mais positiva do que você vender muito com uma margem muito estrangulada, porque a gente sabe que para crescer dentro de um e-commerce, na verdade dentro de uma empresa de produtos, você precisa de fluxo de giro, né? Capital de giro para isso acontecer. Você tem que comprar, vamos lá, você entender, você paga seu anúncio antes, você paga seu produto antes, você paga seu fulfillment e por aí vai, você recebe 30 dias depois ou até mais. Ou seja, você tem que ter um fluxo muito grande, né? Uma necessidade de capital de giro, investimento de giro muito alta. E às vezes você pode matar o seu negócio porque você vendeu muito. Eu já vi isso acontecendo e não é legal. Eu sei que parece loucura isso, mas se você vendeu demais, você alongou demais o pagamento, ou até mesmo não negociou bem com o seu fornecedor de pagar 30, 60, 90, você ficou sem dinheiro para fazer o próximo pedido. E aí você vai ficar um período sem vender. Só que o seu aluguel, sua luz, seu telefone, seus funcionários, eles estão lá todos os meses para pagar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado no que a gente está fazendo quanto a faturamento. Não só faturamento, mas vamos olhar a margem, tá bom? Então, seu DRE é de tráfego em 7 linhas. Então, isso aqui vai importar bastante. A gente tem aqui investimento em plataformas, influenciadores, em envio de kit, CPC, custo por clique, ou se você quiser ser um pouco mais conservador, você pode utilizar CPS, que seria custo por sessão. Qual é a diferença entre eles, né? Você está analisando quantos cliques teve no seu anúncio, na sua campanha. Outro, você vai analisar quantas visitas você de fato recebeu. Por quê? Entre CPC e CPS, você tem uma coisa chamada taxa de visualização. Se você tem uma taxa de visualização muito baixa, você pode ter um CPC de R$1, porém o seu CPS de R$4, tá? E isso, no caso que eu falei aqui, teria uma taxa de visualização de normalmente 25%, tá? Desculpa. Taxa de conversão, então não adianta nada se levar 1 milhão de visitantes para o seu site, sendo que você tem uma taxa de conversão de 0,2. Eu prefiro gastar menos, ter uma maior taxa de conversão, porque provavelmente eu vou ter uma maior margem de contribuição. Número de pedidos, porque isso é importante, porque vai de encontro ao número 5. AOV, para quem não sabe, AOV é em inglês Average Order Value, ou ticket médio, né, ou valor médio do pedido, receita e margem líquida. Você pode entrar em margem líquida ou margem bruta, tá? Eu não vou entrar muito nessa especificidade, depende do detalhamento que você tem dos seus dados, da sua contabilidade, até mesmo do seu sistema de gestão, mas a ideia é que você consiga analisar não só a receita, mas também a margem líquida. E aí, aproveitando para passar sobre isso, deixa eu só excluir esse nome aqui para conseguir passar para vocês, é o seguinte, vamos lá. A gente tem aqui, eu vou abrir aqui um pouquinho mais, uma DRE, tá? Uma DRE que a gente fez nesse caso não é uma DRE de contador, é muito diferente do que a gente analisa na contabilidade. Isso aqui não é uma DRE de exercício ou de financeira, ele é uma DRE, vamos dizer assim, gerencial, tá? Então, eu coloquei aqui bem basiquinho para vocês entenderem. Vamos lá. A gente começa aqui
eu estou fazendo aqui para como se fosse um pedido, tá? Então, eu tenho um pedido aqui que o meu ticket médio é de 149. Eu tenho um pedido só, eu não tenho o número de devoluções, aí começa taxa de gateway e checkout. Aqui você vai somar a taxa, por exemplo, vamos botar que você está pegando um Pagar.me. Você tem a taxa lá de R$ 3,99 na Pagar.me, você tem a taxa do checkout, caso você não utilize o próprio checkout, se ele cobra, né? Então, vamos supor, uma Yamp da vida vai cobrar, uma Shopify vai cobrar mais uma porcentagem. Então, você coloca aqui dentro dessa taxa de gateway e checkout. Imposto sobre receita. Aí varia de acordo com a sua alíquota de imposto, seu produto. A gente sabe aqui como que é essa parte de contabilidade aqui no Brasil. Então, você vai pegar isso diretamente com o seu contador, tá? 8%. Valor do frete. Então, nesse caso aqui, você tem duas opções. Se você colocar 0, é porque você não está cobrando esse frete do cliente. Se você colocar aqui R$10, você está cobrando o frete do seu cliente, tá bom? O markup, a gente colocou markup porque a maioria dos empreendedores entendem markup, então a gente decidiu colocar aqui. Você poderia ter colocado aqui CMV, tá? O CMV basicamente seria o seguinte: quanto que é o custo de mercadoria vendida? Então, esse produto aqui de 149, ou esses produtos que somam 149, quanto custou para você? Eu estou colocando 4 aqui, quer dizer que é o seguinte: 149 dividido por 4. Você teve um custo desses produtos de R$ 37,25, tá? Vamos deixar assim para fins de cálculo, tá bom? E budget de anúncio, eu vou deixar zerado para vocês entenderem o que a gente vai fazer com ele aqui, tá? Então, a gente tem aqui a sua DRE. Então, você tem aqui o seu ticket médio, tá? Aqui, normalmente, a gente faz via muitos pedidos, tá? A gente tenta olhar, de fato, no planejador aqui. Desculpa, cadê? Aqui, de fato, todos os dados aqui, tá? Então, aqui eu estou fazendo para vocês só ilustrativo com um pedido só. Então, eu tenho aqui ticket médio, taxa de gateway e pagamento, devoluções, nesse caso não coloquei, imposto sobre receita, CMV, frete, margem bruta, e aqui começa, tá? Então, vamos lá. Margem bruta é tudo que é faturamento menos custo de entrega, né? Cost of delivery. Aí eu tenho na margem bruta. Quando eu coloco aqui o budget de anúncio, ele vai entrar aqui nessa linha. A partir daqui, eu vou ter a margem de contribuição. Então, vamos colocar aqui que eu tive um CPA, e para fazer essa venda, eu tive R$30 para fazer cada venda, né? Dentro da plataforma, tá? Ou de influenciador, enfim. Vamos supor que eu paguei o influenciador R$300, ele fez 10 vendas, eu tenho R$30. Vamos supor que eu investi R$300 em anúncio e tive 10 vendas, eu vou ter um budget de anúncio, um CPA de 30, tá? Então, eu coloquei aqui. Então, nesse caso, você gastou 20% do seu AOV, do seu ticket médio, para adquirir esse cliente. E aí sobrou 35%, nesse caso, R$52, para você começar a pagar a conta. Ou seja, depois disso daqui, você tem aqui todos os seus custos fixos, que a gente chama aqui de OPEX. Ele vai entrar seus funcionários, suas despesas fixas, seu prolabore e por aí vai. Então, cuidado para que achar que margem de contribuição é lucro. Não, a partir daqui que eu vou ter que pagar ainda meus custos fixos, tá bom? Então, o que isso aqui quer dizer para mim, tá? Se eu tirar esse ROAS aqui, desculpa, deixa eu botar. Se eu deixar isso aqui, eu consigo enxergar aqui os quê? Qualquer coisa acima de 1,81 de ROAS, ou seja, se eu investir R$100 e faturar R$181, nessas métricas que eu coloquei aqui em cima, você vai começar a ter uma margem de contribuição positiva, tá bom? Ou seja, qualquer coisa acima de 1,81, você está gerando dinheiro. Qualquer coisa abaixo de 1,81, você está gastando dinheiro para adquirir esse cliente, tá bom? E aí, a gente faz o que com isso, tá? A gente faz uma matriz de sensibilidade. Por quê? Nem sempre o ROAS maior é o que mais vai fazer sentido. Às vezes, faz sentido você ter um ROAS menor, porém com maior volume de investimento e um menor CPA, que você vai ter uma maior margem de contribuição. Nesse caso aqui, não está ficando legal de ver, porque a gente está com um pedido apenas, tá? Mas a ideia aqui é que a gente consegue mostrar que, às vezes, é melhor você ter um ROAS de 4 do que de 6, tá? Eu vou entrar isso aqui em detalhe um pouquinho mais para frente, só para não demorar muito aqui com a apresentação, que eu sei que à noite aqui todo mundo quer depois sair para executar, fazer outra coisa, lanchar. Então, vamos lá. Então, o que você perdeu dinheiro na Black Friday, né? Então, produto com margem baixa. Então, às vezes, você está voltando aqui rapidinho. O que aconteceu? Você tem aqui um CMV que você deu de 60% de desconto. Ou seja, seu CMV aqui, desculpa, seu ticket médio, ele ficou muito mais baixo. Ele virou aqui R$89.
e eu mantive os mesmos R$ 32 aqui. Então, vou ter que ajustar aqui rapidinho, 2,5, aqui, ó. Ou seja, a gente aumentou o break-even ROA de 1,81 para 2,8. Ou seja, nesse caso aqui, eu estou tendo uma margem de contribuição de 2,1. Por quê? Para fazer a venda, eu tive o mesmo custo de R$ 30. Só que eu tenho uma margem muito baixa em cada produto. E aí que mora o perigo de você começar a tropeçar. Por quê? Você vai ter que pagar esse anúncio provavelmente na cabeça, você já pagou esse CMV, porque você já comprou isso com o seu fornecedor, você vai pagar o imposto no mês seguinte, você não recebeu esse dinheiro ainda, porque esse dinheiro está retido lá no gateway de pagamento. Fora que pode ter devoluções e por aí vai, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Voltando aqui rapidinho, então, desconto excessivo, CPA muito alto, então a gente vê que, poxa, o CPA, né, o custo por ação, o custo por venda, a gente tem que, é uma métrica também matemática. A gente tem ali quanto que está o CPM vezes quanto que está o meu CTR, eu vou ter quanto que é o meu CPC, CPS, por aí vai. Com a taxa de conversão, eu entro com o meu CPA. O que acontece? Quando a gente está na Black Friday, muita gente está anunciando, e aí é um leilão. Quem está pagando mais vai aumentar o seu CPM e provavelmente o seu CPA vai ficar um pouco mais alto. Aí vamos olhar frete. A gente até eu fiz um post no LinkedIn que, pô, fiquei rindo sozinho, que, cara, fiz uma venda de um boné lá para o Pará, deu R$ 75 de frete. Moral da história, você está subsidiando, porque você botou frete grátis para todo o Brasil, foi ver se vendeu para um cara lá no interior do Pará e o frete custou mais do que a mercadoria, custou mais do que qualquer coisa. Então, cuidado com essas coisas de frete subsidiado, principalmente quem está falando de Brasil, que é um país continental, e a gente sabe que aqui logística não é uma coisa muito fácil. Canal mal calibrado. Então, já vi também gente, poxa, vamos gastar R$ 20 mil nessa Black Friday, aí divide 50-50, 50% no Meta e 50% no Google. Sendo que, poxa, normalmente 80%, 90% do seu faturamento vem do Meta. Faz sentido fazer isso? Não faz. Então, a gente tem que calibrar esse canal. Ou até mesmo investir em uma influenciadora muito ruim, ou até mesmo só porque ela tem muitos seguidores. Devolução é um perigo oculto que a gente tem aqui, principalmente porque não só no Brasil, né? A gente tem a lei do consumidor que tem 7 dias de troca grátis em quase todas as hipóteses, né? E aí a devolução gera diversos custos. Por quê? Você não vai reaver o seu custo de gateway de checkout, você não vai reaver seu custo de frete, você vai ter um produto que já foi aberto e você vai ter que provavelmente subsidiar a entrega de volta desse cliente, tá? E aí o estoque improdutivo. Você achou que ia vender muito daquele produto, e se entupiu de produto daquele estoque, e aí quando foi ver, não vendeu nada, você está com a mercadoria parada, tá? Então, será que se você tivesse mantido o seu preço cheio, não vendesse tanto assim, você não teria lucrado mais? Então, são perguntas que são realmente provocadoras. E não sei responder todas, a gente precisa analisar caso a caso, tá? Então, de novo, há algum pouquinho das métricas que vão definir o seu 2026. Então, essas são métricas um pouco mais secundárias, né? Então, CAC, CPS, EOV, taxa de conversão, margem, frequência, adesão e porcentagem de novos clientes. São métricas secundárias, tá? E a gente vai ver como que você pode analisar isso. Aqui, já entrando um pouquinho mais dentro da plataforma, mas o Edu vai passar minuciosamente para vocês dentro das funcionalidades. Aqui a gente está vendo um pouquinho mais sobre a questão de taxa de conversão, né? Então, entre cada uma das etapas do funil, isso é muito legal. Então, você consegue ver aqui, por exemplo, poxa, quantas sessões tivemos e quantas pessoas visualizaram o item. Então, tem aqui a taxa de conversão, 16%. Sua média histórica foi de 10%. Pô, está melhorando, ou seja, as pessoas estão ficando curiosas de estar conseguindo atrair boas pessoas. E visualizar itens para carrinho. Opa, alguma coisa está errada aqui. Minha média era 22, tive 12 só. O que está acontecendo? De sessões para carrinho, sessões para checkout e por aí vai, tá? Então, esse aqui é um dado mockup, tá? Para não ter compliance aqui, mas só para vocês entenderem um pouquinho mais sobre o que a gente está analisando em cada uma das etapas, tá? E aí, cada uma dessas etapas aqui tem um plano de ação. Pois, se eu estou tendo pouca sessão para carrinho, tem alguma coisa errada provavelmente com a minha oferta. O meu preço não está igual ao meu valor. Meu preço está maior que o meu valor. Ou seja, as pessoas não estão conseguindo enxergar e adicionando valor nesse produto para adicionar ele ao carrinho. Por aí vai, tá? Não vou me estender muito, porque a gente tem alguns slides aqui.
E metas não são desejos, são números ligados à operação. Então, assim, eu quero faturar 100 mil. Beleza, você quer. Mas quais são as métricas que eu tenho que analisar para conseguir chegar a isso? Eu também desejo várias coisas, mas eu tenho que fazer todos os dias aquilo para chegar na minha meta. Eu quero bater 80 quilos. Para isso, eu tenho que fazer exercício, comer regrado, dormir bem e por aí vai. Beleza? Então, a gente define a meta não olhando o que eu quero apenas, mas sim o que eu tenho de números, tá bom? Então, agora, basicamente, a gente vai entrar um pouco dentro mais da plataforma para vocês verem como que a gente consegue fazer tudo que eu falei aqui dentro de uma plataforma que vai fazer muito por você, vai te dar uma clareza de dados que normalmente a gente utilizava planilhas, tá? Até mostrei uma planilha aqui, mas isso aqui é uma projeção e por aí vai. Como que a gente consegue ter uma plataforma topeada no mercado que vai conseguir entregar o e-commerce, sua plataforma de anúncio, seu RP futuramente e até mesmo outras coisas que eu quero mostrar para vocês aqui dentro, tá? Então, rapidinho, mostrar aqui um pouquinho. A gente estava falando de metas, correto? A gente tinha um modo arcaico de fazer, que era por planilha, tá? Tanto que isso aqui é até de 2024. A gente fazia literalmente assim, ó, planejador. Quanto que eu vou... Qual foi o salário do último mês? 17 mil. Qual foi o meu CPS? Por aí vai. Aí agora eu quero faturar... eu faturei 73 mil. Agora eu quero faturar 100 mil reais. Para isso, eu vou ter que ter essas métricas aqui. 22 mil visitas, o CPA de 54, pedido de 222, ROAS e investimento necessário. Tá? E aí, com isso, colocando o investimento necessário aqui, 12.146, eu tenho o quanto que eu vou chegar na minha meta, tá? Então, aqui eu acabei tirando os números aqui, mas só para vocês entenderem rapidinho. Ok. Beleza. Então, aqui a gente fazia isso e acompanhava aqui, de fato, unha a unha, para vocês entenderem aqui, ó, 2024, acompanhava quanto que eu investi no dia, quanto que eu faturei, qual foi o ROAS, qual foi o CPS e qual eram as minhas metas. Né? Então, eu tinha uma meta de investir 391, meta de faturar 1.900 e pouco, meta de 5 de ROAS, por aí vai. Como que eu consigo sair de uma planilha arcaica, em pleno ano da AI, para uma meta, para um sistema onde consegue controlar essas métricas muito mais fáceis para você, com muito mais profundidade de dados dentro de uma plataforma super integrada e super dinâmica, né? Ali é uma planilha de Excel. O maior risco, né, é tratar os clientes novos como clientes antigos. Então, o cliente da Black Friday pode pensar diferente, tende a ser mais oportunista, né? Mas também pode virar recorrente e depende da jornada pós-compra. Então, você tem um funil de pós-compra bem configurado, você tem ali uma automação de WhatsApp, você tem ali uma automação de e-mail, você tem um bom brinde, um bom chamariz dentro do seu pacote para ele incentivar a próxima compra, você tem uma cadência de fala com ele. Então, isso são coisas que a gente tem que analisar e a Proex também faz isso. E aí, dentro dessa questão de clientes com maiores valores, recência e frequência, a gente tem aqui um mapa de RFM dentro da plataforma que faz isso automaticamente para você. Então, eu tenho aqui meus clientes campeões, meus clientes leais, meus clientes recentes e por aí vai. Eu consigo exportar esses clientes para colocar isso dentro do meu Facebook, dentro do meu Google, para mirar esses clientes de fato e ter uma maior assertividade em quem eu quero fazer que faça a compra novamente e realmente extrair o máximo de valor deles, tá? E aí, qual canal realmente colocou dinheiro na mesa? Eu queria até colocar essa imagem aqui, por quê? Após o iOS 14, a gente teve uma perda muito grande de dados, né? Então, para quem não sabe, a gente teve uma mudança de third party, pixels de terceiros, vamos dizer assim, ou seja, do Facebook, do Google, ele não consegue mais captar todos os dados das compras, né? De acordo com a lei de LGPD, que está tendo cada vez mais forte. Então, a Proex, em um futuro muito breve, e o Edu vai falar isso para vocês, vai conseguir pular essa barreira de metrificação e mostrar de fato o que está dando certo na unha. Não que o Facebook está mostrando, mas o de fato que acontece dentro do seu e-commerce com o pixel proprietário, mas aí deixa o Edu contar, não vou dar spoiler dos outros, tá? Então, qual criativo trouxe o maior tráfego qualificado? Então, a gente está olhando ali não só quem trouxe a venda, mas também quem trouxe a primeira visita. Por que eu falo isso?
A maioria das pessoas não compra na primeira vez que vê a marca. Tem um estudo do Google que mostra que normalmente uma pessoa demora 7 interações para comprar com a marca. E 7 interações não só são 7 criativos, são 7 pontos de contato. Ele vai ver um criativo seu, ele vai ver um outdoor na sua rua, ele vai entrar no seu e-commerce, ele vai botar ali que esqueceu, que quer ser notificado, você vai mandar um e-mail para ele, você vai mandar um WhatsApp para ele, ele vai ver o anúncio de novo, aí sim ele vai comprar. Não é 100% linear dessa forma, mas a gente tem vários pontos de contato até chegar de fato compra, tá? E aqui a gente está mostrando de fato, dentro da plataforma, todos os canais já, né? Porque hoje você sabe que tem que ir dentro do Facebook, dentro do Google, dentro do Pinterest, dentro do TikTok, para conseguir ver cada um dos investimentos, e aqui ele consegue agregar tudo em um local só, para entender o que está funcionando ou não. E aqui também, investimentos por campanha, né? Desempenho por campanha. Quais campanhas têm ROAS baixo, quais campanhas têm ROAS médio, ou qual campanhas têm ROAS alto, tá? E aí, o que os seus dados estão tentando te avisar e você ainda talvez não viu? Quais são os canais subaproveitados? Quais são as estratégias que funcionaram e ninguém percebeu? Quais são os gargalos silenciosos, né, que eu falei, assim, filme, TikTok, SLA, taxa de entrega? Quais segmentos da base têm um ROI explosivo e quais produtos têm um alto potencial de recompra? Então, até tinha um outro dado para mostrar para vocês, que a gente tinha de uma loja, que a gente começava a analisar. Poxa, quem comprou, eu não vou falar o nome de produtos, senão eu não souber, mas quem comprou X, normalmente tende a comprar mais vezes. Então, poxa, vamos investir mais em fazer criativos, fazer descontos para esse produto, para que as pessoas comprem ele na primeira vez, para conseguir comprar mais vezes do que vender um produto Y que não gera recompra, tá? Então, como que a gente pode aplicar tudo isso amanhã? A gente falou bastante aqui, mas eu acho muito supérfluo a gente conseguir falar que em 50 minutos a gente vai conseguir dar, de fato, tudo que você precisa fazer. Então, a gente preparou algumas coisas, tá? Não só para o nosso lado, mas do lado da Practice. Mas antes do Eduardo mostrar um pouquinho do sistema, eu queria falar rapidinho para vocês que é o seguinte. O pessoal da Turbo disponibilizou aqui algumas consultorias gratuitas que você pode se inscrever e a gente vai fazer com especialistas para olhar dentro do seu e-commerce. Tá, mas às vezes você não tem esse dado para mostrar. Então, o Edu foi camarada e ele vai dar 30 dias grátis da plataforma Praxis para vocês testarem, e aí com isso a gente também consegue analisar tudo que você tem dentro do seu e-commerce e fica muito mais fácil da gente conseguir traçar um plano de ação para você ter um 2026 de sucesso. E aí, a ideia é que você tem que começar pelos seus dados, e por isso que o Edu foi tão gente boa e conseguir dar esse desconto aí, essa promoção para vocês e utilizar 30 dias grátis para vocês conseguirem ter esses dados para já começar a planejar. E se fizer sentido, ele vai mostrar a plataforma para vocês, aí sim faz sentido vocês contratarem. Assim, eu sou talvez um pouco envezado para falar, porque a gente utiliza, e eu estaria chamando o Eduardo aqui se eu não gostasse da plataforma dele, então vou deixar vocês olharem por vocês mesmos, o Eduardo mostrar a plataforma da Praxis para ver que faz muito sentido. Então, Dudu, desculpa um pouquinho a demora e alonguei um pouquinho, mas acho que vai ser muito benéfico você mostrar aí a plataforma da Praxis para ver tudo que ela pode oferecer. Obrigado, galera. Show. Parabéns pela apresentação, muito legal, gostei bastante. Vou aplicar algumas estratégias a partir de semana que... A partir de amanhã, já com alguns clientes nossos, gostei bastante, legal. E, cara, eu acho que a ideia aqui, estou compartilhando minha tela, é mostrar bem rápido, pessoal, assim, não é para vender, para ver o que dá para ter à disposição com a Praxis e ver, testar, aproveitar esse diagnóstico gratuito, com base em dados, também a gente conseguir projetar o ano que vem e ver o que aconteceu na Black de forma muito prática, com base em dados, né? Então, 3 minutinhos aqui para mostrar o que a Praxis é capaz de fazer. A Praxis é uma ferramenta de análise de dados, vai centralizar e organizar todos os dados do e-commerce de vocês, dos marketplaces, as lojas físicas, representantes, tudo num lugar unificado, entregando todas as respostas que vocês precisam, tanto através de IA, tanto através de formas gráficas e intuitivas, né? Então, essa aqui é a carinha inicial da ferramenta. Aqui a gente vai centralizar tudo. Estou com uma loja demo aqui, peguei os dados desse ano, a loja vai bater R$1 milhão agora, fictícios, né? Mas a ideia é conseguir ver mês a mês, dia a dia, quanto que nós vendemos, como é que está a nossa taxa de conversão, como é que está o nosso investimento em marketing, o ROI, que a gente tanto falou, como é que está o CAC, e comparando esse CAC ao CPA, para a gente saber certinho como é que está a retenção dos nossos clientes, da parte de investimento, lucro líquido, de onde estão vindo as nossas vendas, tudo pelo GA4 ou pelo UTM, e a ideia é que com a Praxis e também através da IA dela, a gente consiga responder
todas as nossas dúvidas. Então, a gente falou bastante de planejamento, fiquei brincando um pouco antes aqui do meio da apresentação, fiquei fazendo algumas perguntas para a IA, que são bem legais, mas e se eu pudesse pedir para a IA, ao invés de fazer uma tabela, né, que nem uma planilhona que o Rodrigo mostrou, e se eu pudesse pedir para ela, cara, com base no meu histórico inteiro de vendas, já que todo o teu histórico está dentro da Praxis, e, cara, se tu projetar as minhas vendas, o meu ticket médio e meus pedidos para o mês, para o ano que vem, como é que seria, né? E a vai lá, analisa todo o teu histórico e já diz, olha, a gente está projetando um crescimento de 10%, né, que vai ser impulsionado por 10% de volume. E a gente vai manter o ticket médio. Mas eu posso pedir na IA que ela mexa no ticket médio, não só mexa em pedidos. E não à toa, ela já me gerou a receita projetada mês a mês para todo ano que vem. Então, toda a análise que a gente faz na planilha, automática. Quantos pedidos a gente vai fazer e qual é o nosso ticket médio. E ele já te explica o porquê. A gente tem alta variabilidade de ticket médio, a gente vai ter um desafio operacional em novembro, porque é Black, a gente já mostra que tem oportunidade de crescimento no ticket e já diz, cara, vamos ajustar o mix, vamos ajustar o logística, vamos ajustar as metas de ticket. E eu pedi, bom, vamos agora, além disso, botar uma projeção de taxa de conversão, ROI, investimento em marketing. Ele analisou todo o histórico da marca, ROI mês a mês, investimento mês a mês, e já ajustou e já projetou mês a mês o ROAS da operação. E já disse exatamente qual é a relação, os meses de baixa eficiência, onde estão as oportunidades de otimização, em quais meses a gente não foi tão bem para a gente ajustar o ano que vem, e quais as ações. E ainda já disse, cara, otimiza as campanhas de baixo ROAS, já ajusta a estratégia de Black, cara, já ajusta a análise de funil, já estuda a tua taxa de conversão, já pedi para adicionar a tabela com tudo, cara, já gerei uma tabela automática, com tudo redondinho, com todos os indicadores. Então, imagina, aquele trabalheira que era projetar, por exemplo, um ano inteiro, cara, acho que eu fiz em 5 minutos, projetou sessão, taxa de conversão, ROAS, investimento e pedidos. Cara, tudo isso acontece por quê? Porque a gente tem todo o histórico da operação de vocês dentro da Praxis, e depois, de uma forma muito prática, a gente pega todos esses dados aqui e a gente pode vir no módulo de metas, que é bem bonitinho, assim, ele é bem dinâmico e conseguir acompanhar, né? Então, pô, a minha meta são 50, já vendi 20, tá faltando pedido, mas, cara, o meu ROAS está bem em linha, a minha taxa de conversão tô quase batendo, e projetar isso de uma forma muito intuitiva. Literalmente, a gente copiou a forma que a gente tem a planilha, né, a planilha, tu vai vir aqui, vai botar os valores de venda de vocês, e a planilha, automaticamente, ela vai literalmente respondendo tudo. Se meu ticket for 180, meus pedidos vão ser X. Se a taxa de conversão for 1%, eu vou precisar de mais de 100 mil sessões. Se eu investir mais de 20 mil reais, eu vou entregar um ROAS 10. Então, a ideia de projetar metas, cara, com IA e com a Praxis vai ser muito fácil. Ela vai estar atualizada em tempo real e vai conseguir ajustar isso o tempo todo. Outra coisa legal, a gente comentou um pouquinho de clientes, não dá para tratar todos os clientes da mesma forma. O Rodrigão mostrou rapidamente ali como funciona a nossa RFM. Tem uma novidade bem legal, que é, além da gente clusterizar todos os clientes de vocês, com nome, e-mail, telefone, isso aqui é tudo feito. Então, não adianta o pessoal olhar os números aqui, que é tudo inventado. A gente tem todos os filtros possíveis. Quero fazer uma ação só para quem tem 90 dias, quero fazer uma ação para quem já comprou mais de 10 vezes, quero fazer uma ação, por exemplo, só para quem é do Pará, né? Falou mal dos clientes do Pará, né? Fazer uma campanha de ticket médio acima de R$ 500 para clientes do Pará, e vou baixar toda essa base. E o que a gente acabou de construir, um disparador de WhatsApp, que dentro da própria Praxis, né, vocês vão poder construir as campanhas, os públicos, tudo aqui por dentro, e disparar tudo isso para a base de vocês de forma 100% intuitiva. E a ideia também é conseguir construir flows e todos os métodos de comunicação dos clientes. Isso vai estar disponível, só está disponível para clientes Praxis por enquanto, mas a partir de janeiro vai estar disponível para todos os clientes. E outra aba legal que eu acho bacana mostrar, acho que o Rodrigo bateu muito nisso, e eu acho que é muito importante compartilhar, é o módulo de resumo de produtos, que aqui a gente entra em toda a parte de venda de produtos, quanto que a gente vendeu de cada, qual o total vendido, qual que é a margem de cada um desses produtos, qual que é a taxa de conversão. Às vezes a gente está vendo um produto aqui que está com pouca sessão, tem muito pedido, cara, a gente pode botar mais tráfego nesse produto que ele vai gerar mais venda. Quais são os produtos de vocês que estão com risco de estoque? Então a gente roda um algoritmo com todos os produtos e SKUs de vocês, que a gente sabe exatamente o estoque, a projeção de venda diária, quando vocês vão ficar sem estoque desse item. Então,
todos os produtos estão aqui, e também eu já consigo mostrar para vocês quais são os produtos que vocês têm estoque, né? Estoque atual zerado, e desde a última venda, quanto dinheiro vocês já deixaram na mesa. Então, esse produto fone de ouvido, com a variante azul marinho, já está 16 dias sem vender. A última venda foi 23 de novembro, a gente já deixou na mesa R$ 1.310, que seria um dinheiro que a gente provavelmente estaria colocando em tráfego, se a gente não visse isso aqui. E, cara, e olhando isso aqui, a gente para a campanha, repõe rápido o estoque e consegue acompanhar. Fora isso, eu não gosto de me adentrar muito tempo aqui, quero ser rapidinho. Acompanhamento de todo o módulo de marketing, então, acompanhar todas as campanhas de tráfego, acompanhar. Então, aqui a gente consegue ver todo o Facebook, todo o Google, todas as melhores campanhas, piores campanhas, tudo aqui dentro. Consegue mensurar também todos os cupons de desconto, que nem o Rodrigo comentou, a gente tem que analisar cupom a cupom, todos os cupons estão aqui dentro, quebrados por ticket, quantos clientes novos esse cupom trouxe, qual que é o ROI de determinado influencer, que a gente pode puxar, portanto, por cupom ou por UTM. Então, cara, a ideia da Praxis é ser um copiloto para vocês e de forma automática responder literalmente tudo que vocês precisam, tá? Então, a ideia é mostrar rapidinho aqui nossa ferramenta, eu estou super à disposição para apresentar ela com mais detalhes e todo mundo vai ter acesso a essa condição, né? Cara, a gente libera o acesso, consegue fazer um diagnóstico tanto com a gente quanto com a Turbo, e, bom, usar os dados para planejar e projetar melhor um 2026 e ganhar muito mais dinheiro. O que vale é dinheiro no bolso, e a ideia aqui é ajudar vocês, com base em dados, a fazer isso. Acho que, Rodrigão, essa é só uma breve demo aqui, depois a gente, quem quiser, a gente entra muito mais a fundo. Até porque a plataforma agora está liberada por 30 dias. Então, assim, você pode, em vez de ele ficar falando, já pega aí, já começa a integrar suas plataformas. Olha os números de vocês, né? Acho que é mais legal, né? Exatamente. Então, assim, os números fake aqui não muda muito. Exato. Então, já vou deixar aqui o QR Code para você começar a fazer a integração, tá? Você vai começar a integrar essa plataforma e vai conseguir, de fato, analisar. E também o QR Code aqui para você cair direto com a reunião com um dos nossos especialistas para a gente conseguir utilizar os dados da Praxis, de fato, para conseguir fazer o melhor 2026. Respondendo com as pequenas perguntas, só para a gente não demorar muito, o pessoal já está com fome, que é o seguinte, o que você tem visto de média de recorrência, né? Exemplo, quantos por cento de retenção para um e-commerce saudável? Assim, Antônio, uma média que eu falaria, não média, na verdade, o que eu falaria que se deveria procurar é no mínimo 20%, tá? Tem uma fórmula que assim, é um pouco difícil de falar, mas ela é mais fácil do que imagina, que é o seguinte. O valor, vamos lá, a margem de contribuição dos seus clientes recorrentes for maior do que o seu Apex, você está com a vida feita. O que seria isso? Se você conseguir pagar o seu Apex só com seus clientes, com a margem que seus clientes recorrentes deixam, todo o resto, ele provavelmente vai ser lucro, tá? Então, tentem mirar no 20 para mais. A gente tem aqui, por exemplo, cases de pet shop, que a gente tem ali uma recompra um pouco mais alta, que tem uma 43%, 45%. A gente tem um caso aqui muito bom, não falando porque eu já falei o número, mas que bate ali seus 45% de recorrência mensal. Por que isso? Poxa, ele está ali com vários benefícios. Frete para Grande São Paulo ali de um dia. Então, o pessoal compra ração muito mais fácil do que gastar 40 minutos para ir para o Pet Love ou para uma Cobase da vida. A gente tem itens que, de fato, são de recorrência muito alta. Ração, tapete higiênico e por aí vai. Petiscos e tudo mais. E a gente vê também lojas que começam a ter eu vou dar o caso da Bradley, que eu posso falar mesmo, a gente tinha uma taxa de recorrência muito baixa. E aí a gente foi entender um porquê. A gente viu que o nosso produto, a gente não estava vendo para a pessoa certa. E aí, quando a gente foi entender, fazer a pesquisa, até um case legal, a gente estava vendendo muito para quem queria ganhar massa muscular. Só que, na verdade, esse cara, ele prefere tomar um whey do que comer um pão sem carboidrato e tudo mais. Quando a gente virou isso para perda de peso, para quem estava querendo perder peso, recomprava muito mais, hoje a gente baixa uma taxa de recorrência de cerca de 30%. Eu falaria que você deveria mirar no mínimo, 20%. O Eduardo deve ter mais dado do que eu, mas eu falaria ali 20% é um bom número, mas a média deve ser o quê? Os 20, 25, Eduardo? Você tem algum número na cabeça? Deixei para o pessoal aqui no chat ali um estudo que a gente fez para nossa base. Quebrado por setor. Tá? Tem setor tudo que é tamanho, né? Acho que 25, 20 a 30 é um número legal. Eu sempre falo assim, cara, abaixo disso está com problema de recompra, muito acima disso tem problema de aquisição de cliente. Né? A depender do tamanho da tua base, né? Também tem isso, né? O cara tem
sei lá, 100 mil clientes, pode dizer que o cara tem problema de aquisição, tanto de compra é mentira, né? Mas, assim, dependendo da base, assim, pô, o cara tá ainda em um momento de escala, cara, tem que perseguir uns 20, 25%, até porque, cara, tá criando base e o cliente antigo, tu não... Cara, o cliente antigo é o que paga a conta. Tu comentou isso várias vezes, né? Esse cara não tem custo de marketing, né? Esse cara é lucro na veia. Então, essa, deixar equalizado é o número legal. Mas eu gosto de buscar uns 25 a 30. Boa. Bacana, nem sabia desse estudo aqui, vou até dar uma olhada depois, É gostei bom esse, bastante. E eu ajuda sim. achando que eu tava arrasando com o pet shop aqui com 43%, 45%, tô vendo aqui que a média é 74%. Caraca, tem que dar uma Cara, é que é muito repaginada. recorrente. A gente tem um cliente bem grande desse setor, então falamos esse cara não é nosso cliente, mas esse cara tem esse nível de recompra. Tá? Esse é o grande ponto. Cara, os caras metem um clube de assinatura, ganha frete grátis, o cara compra ração todo mês do mesmo cara. É muito Pô, fácil. animal. A agência Prise perguntou sobre essa planilha. Assim, eu posso até fornecer, não tem problema nenhum nisso, mas eu acho que vai ser muito mais inteligente você utilizar a planilha aqui, o sistema dentro da Prex, do que uma planilha arcaica dos anos 2000, vamos dizer assim. Prefiro que você utilize a da Prex, mas caso você precise, pode mandar um alô lá no Instagram da Turbo, que eu te mando sim, sem problema nenhum, mas eu aconselho você utilizar já o sistema da Prex, que já está a 2.0, tá bom? Em relação, falou aqui também um segundo, o valor do frete. É o valor do frete que você pagou, tá? Então, não é o valor do frete que o cliente pagou nem nada, é de fato o que você pagou para entregar. Então, às vezes, dá frete fixo de R$10, só que você pagou 12 para enviar. Então, você tem que levar em consideração esse 12. E lá no valor do ticket médio da compra, você já está considerando o valor do frete incluso, tá? Com ou sem frete. Então, pode ser que nesse 149 você deu frete grátis, ou você cobrou R$9, vamos dizer assim. Então, o que eu quero saber não, na verdade, quanto que ele pagou, e sim o quanto que ele está pagando do frete. A receita é, de fato, valor do produto, menos descontos, mais custo de frete, tá? E é aquilo que você vai colocar. Então, se eu tenho ali um produto que custa R$100, eu dei R$20 de desconto e cobrei 10, tá na conta 80, e aí dei 10 ele pagou 10 de frete, eu receitei R$90. Só que eu tenho que colocar ali na linha negativa o quanto que eu de fato gastei para esse frete, que às vezes pode ter sido mais ou menos do que esses R$5, tá? Então é só para equalizar ali o balanço. Então, galera, deixa eu só botar um adendo aí. A gente tem uma conta aqui interna, com base em dados, né? Então, a conta interna é sempre bem fundamentada. O pessoal gasta, na média, 7% da receita em frete. Tá? Então, cara, se tu está abaixo disso, é muito bom. Se tu está acima desse número, talvez esteja gastando dinheiro demais em frete. Tem que fazer talvez, subir a barra, por exemplo, do ticket mínimo para dar frete, ou então renegociar com algumas transportadoras. Mas ter na cabeça esse número de mais ou menos 7% é um bom indicador para saber se está em linha ou não. Ou mudar de fulfillment também, às vezes você está fazendo muita venda para São Paulo e Rio de Janeiro, que é a maioria dos casos, e você está com fulfillment lá em Salvador, não faz muito sentido. Não então, faz o menor sentido. Até para quem quiser bons players logísticos, tá? A gente tem aqui a Cubo, a gente tem a Estoca, a gente tem a Fontes Log. Nem todas vão conseguir atender todo mundo, tá bom? Até porque algumas vão ter um valor mínimo ali de pedidos mensais, mas são 3 boas empresas que eu recomendo, que a gente sempre recomenda para os nossos clientes. Mas, de novo, acho que é muito mais um relacionamento que você tem com esse fornecedor e também a distribuição de vendas que você tem por região e onde está localizado esse fulfillment, do que o nome de X ou Y. Que é trivial, tá? É botar dentro da embalagem e enviar, não tem muito mistério. O negócio mesmo é você ter esse relacionamento com o cliente, tá bom? Então, galera, quais nomes tá? Deixa eu passar aqui para não ficar com problema. Cubo, Estoca e Fontes Log. Todas essas atendem grandes empresas, tá? Por exemplo, a Fontes atende ali Goodday, atende Cafeiniarme, atende, acho que Desinchar estava com eles também. Estoca é uma grande empresa que a gente está com vários CDs em Cajamar e vários outros locais. A Cubo é uma startup, bem entre aspas, né? Já tem alguns bons milhões de investimentos e é bem legal também. São 3 boas. E aí, procurem utilizar também alguns locais que têm incentivos fiscais, como Extrema, em Minas Gerais, Espírito Santo, que é para quem é aqui do estado, que está aqui na qual tem também benefício fiscal, mas ele só vai, se eu não me engano, até 2028. Então,
já corre com isso, vê se faz sentido para vocês, que você pode economizar um bom dinheiro aí, tanto em valor de frete, mas também em imposto, beleza? Mais algum detalhe, Edu? Acho que é isso. Muito legal. Galera, acho que assim, a gente quer se aproximar cada vez mais do mercado. Não fiquem acuados de falar com a gente. Fala com a gente no Instagram, no WhatsApp, qualquer lugar. A gente está aqui para atender vocês. A gente não está querendo que todo mundo vire cliente, óbvio que seria a nossa vontade, mas a gente está aqui para enaltecer o mercado e se dar voz e conhecimento para esse nicho, tá? Então, o que eu puder ajudar para vocês, eu não tenho segredo nenhum. Que eu puder, de fato, passar, eu vou passar para vocês, não tem mistério. O que a gente vai cobrar é a operação, tá? Então, o resto a gente dá de graça, ideias a gente dá de graça, o ponto não é esse. Fechado? Vamos com o turbo, obrigado pela presença, esse conteúdo aqui depois a gente disponibiliza também para vocês e conto com a presença de vocês aí em nossas redes sociais e a da Prex também. Aproveitem esse conteúdo e esse sistema da Prex que é animal. Beleza, galera? Um grande abraço. Fique com Deus, até logo e tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.